O sol de meio-dia castigava o asfalto do Rio de Janeiro, transformando a calçada em uma chapa quente. O ar vibrava. Para Benjamin, o calor era um inimigo físico, um peso que o empurrava para o chão. O suor grudava a camisa gasta ao seu peito e seus dedos, calejados pelas cordas do violino, doíam. Ele carregava seu instrumento em um estojo antigo, preto, remendado com fita isolante, mas o fazia com a delicadeza de quem carrega um recém-nascido. Ele só precisava de duas coisas: 1 minuto de ar-condicionado e um copo de água. O lobby do Hotel Imperial Palace parecia uma miragem. Atrás das portas giratórias de vidro e latão polido, havia um outro mundo. Um mundo de mármore frio, arranjos de lírios gigantescos e um silêncio caro, quebrado apenas pelo murmúrio de hóspedes elegantes. Benjamin hesitou. Ele sabia como era visto. Um homem de meia-idade, com roupas que já viram dias melhores, barba por fazer, e um estojo de violino que parecia ter vindo do lixo. Mas a tontura do calor era mais forte que o seu orgulho. Ele respirou fundo e empurrou a porta giratória. O alívio foi imediato. O ar frio atingiu seu rosto como uma bênção. Ele parou por um segundo, apenas para se aclimatar, seus olhos se ajustando à iluminação suave. Ele viu o balcão da recepção, os elevadores dourados, e à direita, uma placa discreta indicando toaletes. Ele só precisava de 30 segundos. Ele não iria incomodar ninguém, mas ele foi visto. Dr. Evandro, o gerente do hotel, estava supervisionando pessoalmente os preparativos para o evento do dia. Ele era um homem impecável, o terno cinza chumbo sem um único vinco, o cabelo penteado para trás com uma precisão cirúrgica. Para Evandro, a aparência não era apenas importante, era tudo. O Imperial Palace era seu domínio, e ele o protegia de qualquer impureza. E Benjamin era, aos olhos dele, a pior das impurezas. Evandro atravessou o lobby em passadas rápidas e silenciosas. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. Seu desprezo era uma arma silenciosa. Ele parou a 1 metro de Benjamin, o nariz levemente franzido, como se sentisse um cheiro ruim. Pois não? Ele disse, a palavra saindo fria. Benjamin se encolheu levemente. Bom dia. Me desculpe incomodar. Eu poderia usar o toalete, por favor? Está muito quente lá fora. A voz dele era baixa, educada. Ele segurou o estojo do violino com mais força. Evandro olhou para o estojo, depois para os sapatos gastos de Benjamin, e um sorriso de escárnio brincou em seus lábios. O senhor acha que aqui é um banheiro público? Este é um estabelecimento 5 estrelas, meu caro, para nossos hóspedes. Alguns hóspedes que aguardavam no lobby olharam. O constrangimento de Benjamin era palpável. Eu sei, senhor. Eu não sou um mendigo. Eu sou músico. Eu só preciso de 1 minuto. Para provar, ele fez menção de abrir o estojo. Músico? Evandro riu. Um som curto e desagradável. Claro. E essa caixa velha é o seu instrumento? Por favor, não me ofenda. Ele deu um passo à frente. O senhor está sujando o meu mármore e incomodando as pessoas de bem. Retire-se. Imediatamente. A humilhação queimou o rosto de Benjamin mais do que o sol lá fora. Eu só queria um pouco de água. Segurança! Chamou Evandro, levantando o queixo. Um segurança uniformizado começou a andar rapidamente na direção deles. Evandro ajeitou a gravata. Saia por vontade própria, ou eu o removerei à força por invasão. E acredite, a delegacia hoje está bem menos confortável que a calçada. Benjamin olhou para o gerente, para o segurança, para os rostos curiosos e indiferentes no lobby. Não havia compaixão ali. Ele sentiu a velha e familiar sensação de derrota. Ele se virou, sem dizer mais uma palavra, e empurrou a porta giratória, voltando para o forno da rua. Evandro o observou ir, satisfeito. Ele passou um lenço no corrimão de latão que Benjamin havia tocado e o jogou no lixo. Patético, murmurou, antes de voltar sua atenção para o verdadeiro desafio do dia. O que Evandro não sabia era que aquele músico de rua era a única pessoa no mundo capaz de salvar seu emprego. O destino estava preparando uma armadilha cruel e irônica para o gerente arrogante. O que você acha que vai acontecer quando o destino desses 2 homens se cruzar novamente? Se você adora uma história de justiça, já se inscreva no canal, deixe o seu like para apoiar o Benjamin e comente aqui embaixo. Qual música você acha que ele deveria tocar para calar esse gerente? Dentro do hotel, o caos era controlado.
Era o dia do casamento de Horácio Almeida, o dono de toda a rede Imperial Palace. Era o evento social do ano. Horácio era um homem mais velho, bilionário, que estava se casando com Clara, uma arquiteta jovem e brilhante. O evento não era apenas uma festa, era uma demonstração de poder, e Evandro era o maestro de toda aquela operação. Ele verificava as flores, provava o champanhe e, acima de tudo, supervisionava a atração principal, a orquestra sinfônica de renome que Horácio havia contratado a peso de ouro. Eles estavam montados no grande salão de baile, afinando os instrumentos. O maestro da orquestra, um italiano chamado Lombardi, era tão arrogante quanto Evandro. Doutor Evandro, disse Lombardi, batendo levemente a batuta na palma da mão. Está tudo pronto. Minha orquestra é impecável. Evandro sorriu. Eu não espero menos, maestro. O senhor Almeida foi muito específico sobre a música. Ah, sim, a música. Horácio Almeida, um romântico incurável, havia passado os últimos 6 meses compondo uma valsa para sua noiva. Uma peça personalizada, complexa, que ele intitulou A Valsa de Clara. Ele enviara as partituras para o maestro Lombardi com 8 semanas de antecedência. Era o ponto alto da noite. Evandro se aproximou, enquanto a orquestra fazia uma última passagem da peça. O som estava estranho. Os violinos pareciam hesitantes, e havia uma passagem de tempo que soava completamente dissonante. Maestro Lombardi, está tudo bem com a peça? Perguntou Evandro, a preocupação vincando sua testa. Lombardi bufou, irritado. É uma composição amadora, doutor. Ambiciosa demais. O senhor Almeida não entende de estrutura harmônica. A cadência é quase impossível. Mas não se preocupe, ele disse presunçoso. Na hora, a emoção do momento cobrirá os pequenos defeitos. Evandro não gostou disso. Defeitos? O senhor Almeida não tolera defeitos. Lombardi deu de ombros. Ele deveria ter contratado Mozart, então. Faremos o possível com o que nos foi dado. Evandro engoliu em seco. Ele tinha um mau pressentimento, mas o que poderia fazer? Contestar o maestro renomado? Ele decidiu confiar. Foi seu primeiro grande erro. Enquanto isso, Benjamin não foi longe. Ele atravessou a rua e se sentou no banco de pedra de uma pequena praça, sob a sombra de uma amendoeira. Ele precisava descansar antes de tentar a sorte no próximo quarteirão. Ele estava cansado. Cansado do calor, cansado da fome, mas principalmente, cansado da invisibilidade. Ele abriu o estojo do violino, não para tocar, mas apenas para olhar. Era um instrumento italiano do século XVIII, uma herança de seu professor. Era a única coisa de valor que lhe restara. O mundo não sabia, mas aquele homem sentado no banco da praça era Benjamin Vargas, o antigo maestro regente da Filarmônica Municipal. O homem que fora aplaudido de pé em Viena, Berlim e Milão. Ele largara tudo há 5 anos. A pressão, a política da alta sociedade, a falsidade. Tudo isso o sufocou após a morte de sua esposa. O mundo da música de elite, o mesmo mundo que Evandro tanto idolatrava, parecia oco para Benjamin. Ele encontrou mais verdade tocando Bach na rua para um ouvinte distraído do que regendo para uma plateia de smoking que estava lá apenas para ser vista. Ele estava perdido em suas memórias quando um som o trouxe de volta. Era a orquestra. As janelas do salão de baile do hotel estavam abertas para a varanda, e o som do ensaio atravessava a rua. Eles estavam tocando a tal Valsa de Clara. Benjamin franziu o senho. A melodia era linda, mas a execução era terrível. Não, não, ele murmurou para si mesmo. O tempo, eles estão errando o compasso composto. É um 5/4, não um 4/4. Eles estão com medo da mudança de tom. Ele ouviu a dissonância que tanto preocupou Evandro. O maestro Lombardi estava tentando simplificar a peça, corrigir o que ele achava que era um erro de amador. Mas Benjamin percebeu na hora. Não era um erro, era genialidade. O compositor estava usando uma cadência lídia, algo raro e difícil, para expressar a emoção. Eles vão destruir a música, pensou Benjamin. Ele sentiu uma pontada de raiva. Não pelo hotel, não pelo gerente, mas pela música. A música estava sendo maltratada. Ele fechou o estojo. Não era problema dele. Ele tinha que ir. Mas seus pés pareciam pesados. Ele ficou ali, ouvindo a orquestra massacrar a bela composição, e uma tristeza profunda o invadiu.
A noite caiu, e o Hotel Imperial Palace brilhava. Limusines despejavam convidados em vestidos de gala e smokings. O salão de baile estava deslumbrante, decorado com milhares de rosas brancas. Evandro estava em seu elemento, recebendo políticos, empresários e socialites com um sorriso perfeito. Ele havia esquecido completamente o incidente da manhã. A cerimônia foi perfeita. Agora, na recepção, Horácio Almeida subiu ao pequeno palco, ao lado da orquestra. Ele pegou o microfone, os olhos fixos em sua nova esposa, Clara, que estava sentada na mesa principal. Minha amada Clara, começou Horácio, a voz embargada. Por meses, eu tentei escrever meus votos, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Então, eu fiz o que sempre faço quando as palavras falham. Eu escrevi uma música para você. Uma peça que, eu espero, capture 1/10 da alegria que você me trouxe. Os convidados aplaudiram calorosamente. Clara tinha lágrimas nos olhos. Evandro, parado perto da porta da cozinha, sentiu um arrepio de orgulho. Este era o seu triunfo. Com o talento do maestro Lombardi e sua incrível orquestra, continuou Horácio, eu gostaria de apresentar pela primeira vez a Valsa de Clara. Horácio fez um sinal para o maestro Lombardi. Lombardi, parecendo um pouco entediado, levantou sua batuta. Ele deu a deixa. A música começou. E foi um desastre. Foi pior do que no ensaio. Os violinos entraram fora de tom, criando um som arranhado como um gato sendo estrangulado. Quando chegaram à difícil passagem em 5/4, a orquestra se desfez. O flautista tocou uma nota errada. O violoncelista perdeu o tempo. O que deveria ser uma valsa romântica soou como uma cacofonia, uma bagunça de sons sem sentido. A reação foi instantânea e horrível. O sorriso de Clara congelou e murchou. Ela olhou para Horácio confusa, pensando que era algum tipo de piada. O rosto de Horácio Almeida ficou branco, depois vermelho púrpura. Ele olhou para Lombardi, incrédulo. Os convidados se entreolharam, constrangidos. O silêncio se espalhou, exceto pela música horrível. "Parem!" gritou Horácio. A voz dele ecoou pelo salão. A música parou com um último acorde dissonante e patético. O silêncio que se seguiu foi pesado, mortal. Horácio caminhou lentamente até Lombardi. "O que diabos? É isso?" Ele sibilou. O maestro Lombardi pálido tentou se defender. "Senhor Almeida, a partitura, como eu disse, é musicalmente falha. Meus músicos não podem fazer milagres." "Falha!" gritou Horácio. "Eu toquei essa peça no piano por 6 meses. Ela não é falha. Você é incompetente." Evandro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele correu para o palco. "Senhor Almeida, por favor. Maestro, tente de novo. Por favor." "De novo? Para quê? Para ele me humilhar na frente dos meus amigos? Da minha esposa?" Horácio estava tremendo de raiva. "Evandro, você me garantiu. Você me garantiu que ele era o melhor. Você arruinou o meu casamento." Evandro estava prestes a chorar. Senhor, eu não sei o que dizer." O desastre era total. A festa estava arruinada. A noiva estava chorando silenciosamente. O dono estava em fúria. E Evandro era o culpado. Foi nesse exato momento de caos absoluto que uma voz calma veio da entrada do salão. "Com licença. A partitura não é falha. O maestro é." Todos se viraram. Parado na porta, ainda com suas roupas gastas, segurando seu estojo de violino remendado, estava Benjamin. Ele tinha ouvido o desastre da praça e não pôde suportar. Ele entrou no hotel, passando pela segurança distraída pelo pânico. Evandro olhou para Benjamin como se visse uma assombração. Aquele dia não podia piorar. "Você!" ele gritou, a voz esganiçada. "Eu mandei chamar a polícia. Como ousa entrar aqui? Segurança! Tirem esse vagabundo daqui!" O segurança correu, mas Horácio Almeida levantou a mão. "Espere." Ele olhou para Benjamin, desesperado por qualquer solução. "O que você disse?" "Eu disse que a partitura é linda," repetiu Benjamin, caminhando calmamente para o palco. "Mas o seu maestro está com medo dela. Ele está tentando tocar em 4/4 uma peça escrita em 5/4. Ele está ignorando a cadência lídia porque não sabe como conduzi-la." O maestro Lombardi ficou roxo. "Que insolência! Quem é você? Um mendigo da rua criticando a minha arte? Absurdo!" Benjamin ignorou Lombardi. Ele olhou para Horácio. "O senhor escreveu isso com o coração, mas eles estão tentando tocar com os dedos." Evandro tentou intervir.
Senhor Almeida, por favor, não dê ouvidos a esse louco. Ele é um indigente. Eu o expulsei hoje de manhã. Os olhos de Horácio se fixaram em Evandro. Você o quê? A revelação pareceu conectar algo na mente de Horácio. Ele olhou para Benjamim, que o encarava com olhos tristes, mas inteligentes. Você sabe tocar? Perguntou Horácio. Benjamim deu um pequeno sorriso. Eu sei ler música. Evandro, cale a boca, ordenou Horácio. Ele se virou para Benjamim. Mostre-me. Senhor, não, implorou Evandro. Toque, disse Horácio para Benjamim. Benjamim subiu ao palco. Os músicos da orquestra olhavam para ele com uma mistura de pena e desprezo. Lombardi cruzou os braços, esperando o vexame final. Benjamim colocou o estojo em cima do piano. Ele o abriu. O suspiro no salão foi audível. O violino lá dentro não era um lixo. Era uma obra-prima de madeira escura e brilhante. Benjamim o pegou, passou o arco nas cordas. Ele olhou para a partitura no púlpito de Lombardi. Ele assentiu. Fechou os olhos por um segundo. E então, ele tocou. A primeira nota. Pura, cristalina, cheia de uma emoção que fez o salão inteiro prender a respiração. Não era um som, era um sentimento. Ele tocou a introdução, sozinho. Seus dedos se moviam com uma velocidade e precisão que eram desumanas. A melodia era perfeita. Clara levantou a cabeça, os olhos arregalados. Horácio sentiu as lágrimas brotarem. Aquela era a sua música. Quando Benjamim chegou à passagem difícil, a transição para o 5/4, ele não hesitou. Ele a atacou com paixão, e o que parecia dissonante nas mãos de Lombardi tornou-se mágico nas mãos de Benjamim. Era a exata emoção que Horácio tentara escrever. Benjamim olhou para a primeira violinista da orquestra. Ele deu um leve aceno com a cabeça, indicando a entrada. A violinista, hipnotizada, levantou seu arco e o seguiu. O segundo violinista se juntou. Então os violoncelos. Em 30 segundos, Benjamim estava regendo a orquestra inteira. Não com uma batuta, mas com seu violino, com seus ombros, com seu olhar. Ele os guiava através da complexidade da peça. E os músicos, agora libertos da direção medíocre de Lombardi, tocavam como nunca. Eles tocavam a música como ela merecia ser tocada. O maestro Lombardi estava paralisado, a boca aberta. Evandro estava branco como o mármore do lobby. Ele começou a suar frio, o cheiro de seu medo agora mais forte que sua colônia cara. A valsa atingiu seu clímax, uma explosão de romance e alegria, e terminou em uma nota suave e longa que pairou no ar. Por 5 segundos, houve silêncio absoluto. Então, o salão explodiu. Não foram aplausos educados. Foi uma ovação de pé. Gritos de "Bravo!". Clara estava chorando abertamente, sorrindo para Horácio. Horácio, o bilionário, tinha o rosto banhado em lágrimas. Ele caminhou até Benjamim, que limpava o violino calmamente. Isso foi a coisa mais linda que eu já ouvi, disse Horácio, a voz trêmula. Isso foi a alma da minha esposa. Ele olhou para o homem. Pelo amor de Deus, quem é você? Um dos convidados mais velhos, um ex-prefeito, avançou. Eu não posso acreditar. Eu o reconheci. Horácio, este não é um músico de rua. Este é Benjamim Vargas, o maestro Benjamim Vargas da Filarmônica. O salão ofegou. Lombardi pareceu que ia desmaiar. Benjamim apenas deu um leve aceno. Eu costumava ser, senhor. Agora eu só toco. Horácio Almeida assimilou a informação. Ele olhou para Benjamim, o maior maestro de sua geração, vestido com farrapos. E então seu olhar se voltou, frio como aço, para Evandro. Evandro, disse Horácio. A voz era baixa, mortal. Evandro deu um passo para trás. Senhor, eu não tinha como saber. Ele parecia o quê, Evandro? Um ser humano? Um músico? Ou apenas alguém que não estava usando um terno de 10 mil reais? Horácio apontou para a porta. Você humilhou este homem hoje de manhã. Você o expulsou. Você, com seu preconceito nojento, quase destruiu o dia mais importante da minha vida. Você julgou o estojo e ignorou o violino. Você está demitido. Senhor, por favor, Evandro implorou, as lágrimas de pânico escorrendo. Segurança, disse Horácio. Acompanhem o senhor. Evandro para fora. Agora. O mesmo segurança que expulsou Benjamim agora agarrou o braço de Evandro e o arrastou para fora do salão, em meio à humilhação total. Horácio se voltou para Benjamim.
Maestro Vargas, eu lhe devo mais do que desculpas. Eu lhe devo a minha noite, a minha música. Benjamin guardou seu violino. O senhor não me deve nada. A música é para todos. Felicidades ao casal. Ele começou a sair. Espere! Gritou Horácio. Onde você vai? A festa é sua? Maestro, a cadeira de regente da Filarmônica está vaga há 5 anos, desde que você saiu. Eu sou o presidente do conselho. A cadeira ainda é sua, se você a quiser. Benjamin parou na porta. Ele olhou para a orquestra, para o brilho nos olhos dos músicos. Ele olhou para Horácio e Clara. E pela primeira vez em 5 anos, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro. Eu vou pensar sobre isso, Sr. Almeida. Eu vou pensar. A justiça pode demorar, mas quando chega, costuma vir com uma trilha sonora impecável. Aquele que humilha pelo exterior é quase sempre vazio por dentro. O que você achou desta história espetacular? Aquele gerente teve o que merecia, não é mesmo? Se você também acredita que o talento não tem roupa e que a justiça sempre vence, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história de reviravolta. E comente abaixo o que você sentiu na hora em que o maestro começou a tocar. E claro, compartilhe com todo mundo que ama uma boa história.